Espero que estejam me ouvindo bem. Ok. Bem-vinda, Neide, bem-vinda, Natália, Lilian, Lurdinha, meu irmão Marcelo, Valéria, Wanda. Bom, não vou conseguir ficar aqui citando a todos, mas sempre muito feliz com a presença de tantos parceiros, amigos, etc. E vamos dando um tempinho aí para que o pessoal possa ir chegando. Me parece que eu não consegui fixar o comentário, mas enfim. Tá lá, né? Já na descrição, toda a nossa proposta para essa live, que é dar sequência ao tema do choro, das lágrimas, das emoções, dos sentimentos, por que não, né? Dessa vez focando, caminhando um pouquinho mais para frente aí, no sentimento sublime do amor, né? Essa é a ideia nossa para hoje, tá bom? Tenho a impressão que vocês estão me ouvindo, né? Ninguém reclamou aí, então tá tudo certo. Vamos lá. Gratidão pelas presenças, não é? Lembrando que para tratar desse tema tão profundo, né, que é o sentimento de compaixão, é onde nós queremos aportar, dando tempo, inclusive, para que a gente faça uma vivência. Espero que vocês estejam animados para isso, né? Eu preciso evocar uma pessoa muito ilustre, né? Que não vou chamar de pessoa porque já saiu da personalidade já há algum tempo. Na verdade, eu quero invocar uma egrégora para que proteja e abençoe e intua o nosso trabalho de hoje, né? E aqui eu me refiro à egrégora de luz, que inclusive nesse momento segue amparando todos aqueles que sofrem e os que cuidam também, né? Então, na figura do nosso querido Francisco, aquele de Assis, né? Ninguém melhor do que ele para nos falar e nos ensinar sobre o amor que se doa. É a ele que nós solicitamos amparo para a fala de hoje, né? Ali inspirados nessa famosa egrégora franciscana que nós beberemos nesse dia de hoje. Afinal, perfeitamente compatível também com o nosso trabalho, né, que envolve e está conectado ao xamanismo, Francisco também dizia que o sagrado está na natureza. Sendo assim, esse sendo o legado de Francisco, é a ele e a todos os espíritos de luz que, né, estão junto a ele, conduzindo nesse momento de provação tão grande para nós, né, da transição planetária, os espíritos que vêm nos amparando aí nesse momento de intenso desafio. Sendo essa egrégora a que protege ao mesmo tempo, como eu disse, os que sofrem, mas também os que cuidam dos que sofrem, nós entregamos também nesse momento aos seus cuidados todos os profissionais, não só de saúde, né, mas principalmente, e todos os profissionais do cuidado conosco, não é? Tão imprescindíveis, que dentro da sua humanidade se propõem estar amparando, não é? Então, sim, nós colocamos nas mãos dessa egrégora de luz aos profissionais da linha de frente, mas, como bem lembrávamos ontem à noite, eu e o filhote, no momento de oração, no momento em que passou o caminhão do lixeiro aqui, nós também colocamos essas criaturas, às vezes pouco valorizadas, todos os serviços essenciais, né, que seguem cuidando de nós. Então, que possam ser todos abençoados nesse momento. Nós mesmos que nos propomos aí, às vezes, falar, né, um pouquinho daquilo que queremos compartilhar, que nos abençoe, porque estamos todos na mesma tempestade. Aprendi isso e quero compartilhar com vocês, porque há sim certa diferença. Na tempestade estamos todos, mas alguns de barco, outros num transatlântico luxuoso, outros num barquinho singelo, outros mergulhados na água, nadando mesmo, né? Todos desafiados diante da tempestade. Então, para todos nós, rogamos as bênçãos nessa tarde de domingo. Vamos lá.
Bom, só recapitulando rapidinho, né? Nós falamos que os nossos hemisférios cerebrais, eles estão ligados, não é, a dois sistemas. Quem não estava aqui, porventura, no domingo passado, pode procurar a live que ficou no feed, né, para também aprofundar, não pretendo repetir tudo. Mas vamos só citar. Esses dois hemisférios cerebrais, eles estão aí representados e funcionam através de dois sistemas diferentes. O sistema eletrofísico e o sistema neuroquímico, não é verdade? Falamos que esse funcionamento, né, dessa forma de funcionar do nosso aparelho, vamos dizer assim, faz de nós geradores de um campo eletromagnético, né? Campo esse que é capaz de ser percebido à distância. E a gente pode se perguntar, a qual distância a nossa psicosfera ela pode ser percebida, não é? Há limites, será, nessa distância, né? Quem nunca teve um pensamento em alguém, em algum momento, alguém que estivesse do outro lado do mundo, num país distante, por exemplo, e não recebeu instantaneamente uma mensagem desse alguém, não é verdade? Então, nós sabemos que, por exemplo, o nosso pensamento, ele pode ser percebido lá do outro lado do mundo, não é? Por um outro coração, por uma outra psicosfera, por uma outra consciência. Então, acredito eu que as barreiras não sejam realmente físicas. Isso a ciência já descortinou para nós, né? Nesse momento, acho interessante chamar a atenção para o fato de que se um pulso pensado não encontra barreiras físicas, nem mesmo, né, de uma distância grande do ponto de vista geográfico, né? Eu queria compartilhar com vocês uma descoberta que não é nem recente, né, mas que talvez possa ser novidade para alguns, de que se o pensamento é capaz de girar a essa velocidade quase instantânea, o pulso sentido caminha ainda mais rapidamente e possui extensão de onda ainda maior. Né? A ciência já nos diz que pelo menos com algumas variações numéricas, mas a gente vai citar um número que com certeza não vai falhar, né? Enquanto para cada pulso pensado, nós temos 5.000 vezes mais hertz a nível do sentimento. Ou seja, é uma onda mais rápida e ainda mais potente. Então, se o que nós pensamos é capaz de ser percebido a longas distâncias, num curto espaço de tempo, que dirá um pulso sentido, ou seja, aquilo que sentimos pelas pessoas, as atinge, né, com 5.000 vezes mais, pelo menos, potência do que os nossos pensamentos. Então, eu pergunto, nós temos que cuidar ou não, né, daquilo que sentimos? Tanto porque pode se tornar uma arma, né, dependendo do que se sente, quanto, inclusive, podemos nos atingir a não saber brincar com essa potência toda, vamos chamar assim. Nós falamos um pouquinho na semana passada das lágrimas, que seriam parte desse sistema, né, que coloca o nosso corpo em estado de liberação daquele estado de choro, né? O estado de choro esse que pode ser molhado ou não, ou seja, com ou sem lágrimas, mas que nos inunda, enquanto o sistema neuroquímico ele é capaz de provocar várias alterações em nós, né? Nós dissemos aí então dessas lágrimas diferentes, as basais, as reflexivas, as emocionais, inclusive começando a destrinchar um pouquinho na área neuroquímica, que a gente diz que tem a ver com o nosso hemisfério direito, portanto com as nossas questões emocionais, né? Nós já começamos a adentrar no simbolismo, no significado dessas emoções para nosso organismo e para nós mesmos também, né? E é aí nesse sentido que eu queria começar hoje, na verdade, citando o famoso quarteto da felicidade. No campo hormonal, né? No campo dos hormônios, nós temos esse conhecido grupinho, quarteto, né? 4 hormônios conhecidos como hormônios da felicidade. Hormônios, não é? A grosso modo, vamos chamar assim, são neurotransmissores. O que é isso? São substâncias que são capazes de produzir efeitos no nosso organismo
como um todo, para além, inclusive, da célula ao qual esse hormônio se destina, né? São substâncias especializadas, portanto, nós temos um mundo de hormônios circulando em nós, nesse campo neuroquímico que eu falei, não é? Mas todos com destino certo, tá? Na engenharia divina, o nosso corpo ele é muito perfeito nesse sentido, então não devemos nos preocupar se os hormônios eles estão chegando aos lugares certos, sempre estarão, tá? Com a diferença de quando nós precisamos administrar, às vezes, complementos, né, medicamentosos, às vezes substâncias sintetizadas para regular esse sistema, mas quando se trata do nosso laboratório pessoal, natural, isso funciona em harmonia, quase sempre, né? Se não estiver desregulado, fora da sintonia, com certeza vai funcionar direitinho. Sempre buscando a homeostase do sistema, portanto, o estado de equilíbrio, de bem-estar geral, né? Quais são esses 4 hormônios que eu quero citar hoje, chamados os hormônios, o quarteto da felicidade? Para vocês não deve ser novidade, né? Nós estamos falando aqui das endorfinas, das serotoninas, das dopaminas e das oxitocinas. Os famosos hormônios do prazer, né? Vamos só citar rapidamente alguns, né? Começando aí pela endorfina. Esse hormônio, ele é fundamental. Nas lágrimas, a gente já chegou a falar um pouco da função, às vezes, analgésica que alguns hormônios têm, né? Então, a endorfina é desse tipo. Ele é liberado como um analgésico, né? Ele faz analgesia em situações de dor, de estresse, nas dificuldades de modo geral ou quando o organismo está excitado e por isso entra em estado de fadiga. Então, nós vamos ter aí a liberação das endorfinas, trazendo um estado de alívio, né? De analgesia, portanto. A dopamina. Falando agora rapidamente. A dopamina é o famoso hormônio do sistema de recompensas, né? É um regulador dos sistemas motivacionais. Nesse sentido, ele vai promover o hiperfoco, né? Ele vai estar com isso associado como é que eu vou falar? A busca, o impulso capaz de nos fazer realizar objetivos, né? Ele nos recompensa, nos estimula para chegarmos lá. Por isso o hiperfoco também, né? Nesse sentido, ele promove um estado que é interessante, ele nos tira do estado, na verdade, de indecisão, às vezes, né? A dopamina, ela é esse hormônio também ligado à capacidade decisional, portanto, o foco, etc, etc. Né? Traz também uma sensação muito boa, é um regulador importante aí. Serotonina, terceiro que nós queremos citar. Outro responsável pela sensação de prazer e bem-estar, né? Ele vai estar ao contrário da dopamina, que vamos chamar assim de um excitador, né? Ele vai estar associado a outros estados prazerosos também, né? Mas de relaxamento, né? A serotonina ela pode, inclusive, quando está em baixa, né? Quando tem menos serotonina, nós entramos naquele estado de euforia, às vezes, né? Até mesmo sem apetite, enfim. Isso pode ser o indicativo de que o nível de dopamina está mais alto, né? E aí nós temos aquele estado que é mais focado, porque ele precisa focar para fazer e realizar alguma coisa, né? Mas quando se realiza essa coisa, inverte-se aí, aumenta o grau da serotonina, né? Da recompensa, relaxa, né? Você conseguiu atingir a meta. E aí nós vamos ter essa inversão aí, provocando um outro estado também de bem-estar, que seria alcançar essas metas aí, né? É interessante quando a gente analisa apenas esses 3, né, hormônios, eles vão estar presentes na neuroquímica da paixão, do amor apaixonado, né? Então, não só eles, né? Vai ter outro, vai ter inclusive noradrenalina, outros hormônios aí, que não vem ao caso agora examinar. Mas a gente sabe que esse hiperfoco, por exemplo, da dopamina vai acontecer no estado apaixonado, é por isso que nós costumamos ter aquele pensamento, né, recorrente na pessoa, afinal de contas, o nosso objetivo passa a ser aquele relacionamento às vezes, né?
esse estado de certa maneira, endorfínico, né? De analgesia, pela própria tensão que o estado de apaixonamento também nos provoca. Tudo isso vai estar presente. E a serotonina, enfim. Existem outros vídeos até de maior competência para quem quiser aprofundar nisso daí na internet, tá? Mas por último, do Quarteto Fantástico, eu quero citar a oxitocina, né? Que é o conhecido hormônio do amor, da paixão, de fato, né? Porque esse sim entra em níveis de alta, né? Quando o que sentimos é amor, desejo, paixão, né? A oxitocina, ela é responsável, inclusive, por promover estados de confiança, né? Por promover esse bem-estar prazeroso, físico, vamos dizer assim. Ele aparece com a proximidade, mas ele também estimula essa proximidade, a vinculação entre as pessoas. É por isso que ele, ao auxiliar na criação de vínculos, não é? Ele vai estar presente em momentos muito importantes da vida, por exemplo, na mulher, no caso do parto, estimulando aí também a amamentação, né? Junto com a prolactina, por exemplo, a produção do leite, mas a oxitocina inundando a mulher aí, para que esse momento da amamentação possa acontecer, a relação mãe e filho. Também vai estar presente a oxitocina durante o prazer sexual, né? Que mais a gente anotou aqui? Em todos os casos, promovendo esse tema do vínculo e da afetividade humana, né? Algumas descobertas mais recentes trazem também funções interessantes para a oxitocina, né? No campo da memória, por exemplo, né? A oxitocina, ela já foi pesquisada e sabe-se que ela é capaz também de agir na criação de memórias nesse sentido, no reconhecimento, no apego pela questão do vínculo mesmo e no desenvolvimento da confiança. A oxitocina nesse sentido, ela passa a dar segurança, né, para que a gente possa se aproximar das outras pessoas. E o que isso pode ter a ver com o amor? É o que a gente se pergunta aqui, por exemplo, né? Por que nós estamos citando esse hormônio, inclusive, né? Vamos lembrar aqui que um fato importante da oxitocina é que ela reduz o estresse. Toda vez que a oxitocina aumenta no organismo, reduz-se o nível de um outro hormônio, que é o chamado hormônio do estresse, o chamado cortisol, né? Então, se nós temos baixos níveis de oxitocina e altos níveis de cortisol, é bem possível que a gente encontre ali na pessoa sintomas de depressão, de ansiedade, até mesmo os casos de fobia, etc, etc. Já ao contrário, né, quando há a presença da oxitocina, nós vamos ter um efeito calmante no organismo aí, né? A oxitocina também já foi encontrada em pesquisas como responsável por produzir estados de generosidade, né? Então, vamos dizer que é um hormônio, inclusive, de mão dupla. Ele deixa a pessoa mais disponível, né, para dar, mas também para receber. Por isso a questão até mesmo dos vínculos. E no tema da generosidade, um achado importante é que quanto mais atos de generosidade a pessoa pratica, vamos dizer assim, mais oxitocina vai ser liberada naturalmente, ou seja, de forma natural no seu organismo, estimulando novas trocas, ou seja, mais generosidade, mais trabalho voluntário, mais retorno afetivo, mais vinculação e esse círculo virtuoso crescente, né? Então vamos lembrar aqui rapidamente, nas mulheres, oxitocina ligada a temas importantes, como fisiológicos, inclusive como a amamentação, o tema da libido, né? O tema da vinculação, tá? Na libido, até mesmo o orgasmo feminino tá ligado aos níveis de hormônio da oxitocina nas mulheres, mas eu queria fazer um parênteses aqui com relação aos homens. Existe algo também de diferente aí que eu queria destacar nos níveis de oxitocina encontrados nos homens, quando em alta concentração, né? Sabe-se que no organismo masculino, a oxitocina ela é responsável também pelo aumento de hormônios anabolizantes, como por exemplo a testosterona, né? Então, e também do relaxamento, olha que aparente paradoxo, né?
nós temos, então, um hormônio que vai trazer essa sensação de força. Quando a gente fala anabolizante, né, a gente relaciona aquela imagem do homem forte, né, assim? Mas na verdade é uma força energética, né, a testosterona aí. Então nós vamos ter o quadro da sensação, né, do sentimento de força, tá? Mas sem agressividade, porque também aumenta o relaxamento. Então nós temos aí uma diminuição, uma queda, né, nas relações competitivas, no caso dos homens, e um aumento da cooperação, né, da colaboração, inclusive entre homens, que é algo que os caracteriza. Portanto, todos esses hormônios juntos no homem vão acabar associados, né, a algo muito interessante aí para os profissionais de psicologia, né? Tá associado à recuperação da saúde física, inclusive nos casos de fibromialgia, principalmente nos homens. Olha para vocês verem. Nas mulheres também, né, pela questão do relaxamento, mas principalmente aí pela diminuição do estresse, pela competitividade. Como a gente sabe que esse mundo é altamente competitivo, estamos todos sujeitos a essas doses de dores emocionais, psicoemocionais, por conta da diminuição da nossa própria capacidade amorosa e, portanto, cooperativa. Olha que interessante aí, né? Bom, então... Esses hormônios, o quarteto do prazer, ele é frequentemente citado, vocês já devem ter ouvido aí antes, né? Pelos profissionais né? Da psiquiatria, da psicologia, enfim, da área de saúde geral, né? Com relação à sua importância para a recuperação ou para a conquista da saúde plena, física, mental, emocional. E eu diria para vocês, a gente pode estender isso agora para outros campos, né? A saúde a gente já sabe, ela é multidimensional, mas ela não é só biopsicossocial, né? Enfim, tem a esfera do social também, que eu gostaria de fazer hoje aqui uma correlação, até mesmo desse nível hormonal com os aspectos sociais, por que não econômicos e principalmente espirituais, já que nós somos seres multidimensionais, né? Nesse ponto é que eu gostaria de falar da compaixão. Mas antes, né, eu queria citar alguns estudos. Começando pelo fato de esse bem-estar ser importante para nós, individualmente, não é verdade? A saúde é importante individualmente, mas ela passa pelos atravessamentos, como eu falei, do físico, do mental, emocional, social, relacional, enfim, espiritual, né? Mas tudo isso deve começar por nós. E aí é que eu vou citar, né, dois estudos que relacionam, portanto, um desses 4 hormônios da felicidade, que é chamado oxitocina, o hormônio do amor, tá? Com esses ganhos pessoais, tá? No estado de bem-estar geral. Então, uma primeira pesquisa, depois se alguém tiver interesse, é só me solicitar aí nas redes que eu mando o link, tá? É uma pesquisa que tá em inglês, mas que quem quiser ler, principalmente se for da área, né, pesquisador, podemos aí compartilhar saberes, não tem problema nenhum, tá? A primeira pesquisa, ela se dá com ratinhos, né? Ratinhos cobaias de laboratório e faz associação dos aumentos de níveis hormonais de oxitocina, tanto nos indivíduos machos e fêmeas, quando os colocam em atividade, ou seja, ratinhos rolando aquela roda, né, passam a ter altos níveis de oxitocina, né? Olha que interessante, a prática de exercícios físicos, mais uma vez como remédio, a gente já sabe disso, mas nunca é demais a gente estar citando, né? Então, aumentando aí os níveis de satisfação, né? No caso dos ratinhos de empatia. Portanto, o que seria empatia? Empatia é aquele sentimento que me faz identificar com o outro, lembra? E querer ajudá-lo, né? Isso foi um achado nesse estudo, que eu vou só citar rapidamente, para entrar rapidamente aqui no outro. O segundo estudo que eu quero citar diz respeito a uma pesquisa, olha para vocês verem, que associou os níveis de ocitocina presentes no parto,
né, de mulheres com os níveis de oxitocina presentes nos praticantes da maratona. Olha que interessante, né? Então, nós estamos falando desse aumento dos níveis hormonais, né, relacionados inclusive ao movimento, a dinâmica. Ora, se o corpo é uma metáfora, então nós precisamos perceber que é o movimento e não a estagnação que vai nos ajudar no nosso estado aí, né, de bem-estar. Bom, citando brevemente essas pesquisas, eu queria apenas introduzir, na verdade eu vou citar aqui um autor que eu considero importante nesse sentido, para os achados que relacionam esses níveis hormonais de oxitocina, tá, com aquilo que nós vamos chamar de estados emocionais, o amor, né? Quem é esse autor? Vocês já devem ter ouvido falar, se não, lhes apresento um autor chamado Paulo Zak, que escreveu um livro famoso até, que se chama Molécula da Moralidade, onde ele vai destrinchar, inclusive, as suas pesquisas a respeito da empatia, né? Essa habilidade humana, função psíquica, sentimento, chama aí do que você quiser, tá? Que compõe o nosso psiquismo, né? Não só humano, como diz, é possível de medir níveis de empatia nos animaizinhos, né? Então vamos lá. Lembrando aqui que empatia é a versão grega da mesma palavra que no latim vai ser a compaixão. Compaixão, então, origem latina, compassione, né? Que tem como significado a compreensão do estado emocional do outro, de outra pessoa, né? E empatia, não diferente, de origem grega, querendo dizer o mesmo sentido, né? Identificação, entendimento do outro, ou seja, a mesma coisa, né? Então, ambas palavras podem ser entendidas aí como essa virtude ou como esse sentimento humano aí, né? Ou até animal, se você quiser, ou seja, né? Ter compaixão ou empatia é não ter indiferença, né? Não ter indiferença, fica até difícil. Vamos tirar o não, né? Esse não pode anular o in da palavra indiferença, significa a gente até ter diferença, mas reconhecendo o outro nessa diferença. Portanto, é a frase famosa do eu vejo você, né? Mas não sou indiferente. Eu vejo você, me diferencio de você, eu sou eu, você é você, mas a gente estabelece uma conexão. Isso é o que a gente vai chamar aqui, né, de empatia e compaixão. Não sem depois entrar um pouquinho no campo espiritual do tema da compaixão também, tá? No campo aí das virtudes espirituais, importa a gente falar rapidamente, nós vamos relembrar a citação que a gente fez na última live, né? Nós chamamos aí de compaixão, ou se você quiser, essa empatia que nos promove espiritualmente, né? Como sendo aquele sentimento piedoso de simpatia, ou seja, essa empatia que diz sim para o outro e não, porque senão é antipatia. Na simpatia e na antipatia a gente tem as polaridades da empatia, tá bom? Ver o outro, mas reagir positivo ou negativamente. Aí nós vamos chamar isso de simpatia ou antipatia, né? Então vamos lá, compaixão no campo da virtude já vai ser esse sentimento então piedoso, que comporta piedade, de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, né, de outra pessoa, acompanhada do desejo de minorar o quê? Essa tragédia, né? Então nós estamos falando de algo um pouquinho mais complexo. Eu vejo você e te ajudo, né, a fazer algo por isso, mas sem me emaranhar, lembra disso, porque tem o não indiferença, ou seja, existe a diferença entre eu e não eu também, preservando cada qual, tá? Também podemos chamar, como nós dissemos semana passada, né, essa compaixão da participação espiritual na infelicidade alheia. Participação espiritual é essa que suscita, como é que a gente participa? Ela suscita um movimento, um impulso, a gente falou de um impulso psíquico, né? Mas também um impulso comportamental, não é só mental, sentimental, é comportamental, é essa tríade, né?
essa santíssima trindade que nos leva pelo pensamento, sentimento e comportamento em direção ao outro, né? Então, a participação na infelicidade alheia, que suscita o impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Então, o outro sofre e eu reconheço que eu não, mas ao mesmo tempo sim, porque eu entro em processo de trocas. Como não sofrer quando o outro sofre? E aí eu minimizo o sofrimento do outro, adentrando um pouquinho no campo dele, né? Minimizando-o, e o outro vem um pouquinho para a minha felicidade. Mas nada que nos modifique radicalmente, vamos chamar assim, tá? Bom, dando sequência. Aqui eu acho interessante a gente falar um pouquinho diferenciando essa compaixão, essa empatia, da pena, que é um outro sentimento humano, mas que nós vamos categorizar aqui, em consonância com o pensamento sistêmico, como sendo um sentimento não tão bom assim, tá? E não se equipara nem de longe a compaixão ou a empatia, tá? Compaixão sim, pena não, tá, gente? O que é a pena? Aqui eu vou recorrer à definição de um grande mestre, que é o Bert Hellinger, né? Que diz para nós que a pena é o que há de mais perigoso. Vamos entender isso daí, né? Perigoso por quê? Que diz ele, perigoso porque quando não suporto eu a dor do outro, e aí eu quero ajudá-la por esse motivo, por não suportar a dor do outro, nesse momento eu passo a interferir na sua alma, se você quiser, no seu destino, né? Nesse momento, eu também me torno fraco e necessitado, porque eu passo a precisar que o outro não doa para que eu não doa também, tá? Mas eu vou explicar ainda, né? Ele, na própria continuação, ele vai nos clarear. Ele diz assim, quando, no entanto, eu suporto a dor do outro com respeito e me dedico a ele, eu posso fazer isso a partir de uma outra dimensão. Nessa dimensão de dedicação, suportando a dor do outro, né? Eu encontro uma dimensão chamada força. E aí todos se beneficiam. Então vamos lembrar aqui, né? Pena é o que há de mais perigoso. Perigoso quando eu não suporto a dor do outro e quero ajudá-lo por essa razão. Nesse momento interfiro. E nesse momento, torno-me fraco e necessitado. Quando, no entanto, suporto a dor com respeito, aí eu posso me dedicar a ele a partir de outra dimensão. E essa dimensão é uma dimensão de força. Suportar aqui, gente, a gente precisa explicar também, né? Suportar nesse sentido não seria tolerar, né? Seria muito mais dar suporte. Né? Dar suporte. Então nós vamos sem pena, mas com compaixão. Afinal, nós precisamos mudar a crença de que o mundo é assim mesmo, né? E ninguém pode mudar. Essa, gente, é uma crença limitante, né? Vamos lembrar aqui dos achados da ciência, porque a boa ciência, ela vem sempre nos ajudar, né? Vamos lembrar que quem produz oxitocina é mais feliz e produz-se mais confiança também, mais segurança, uma série de estados de bem-estar, não é assim? Então vamos pensar assim, o que fazer, né, para que o nosso laboratório íntimo, o nosso laboratório cerebral, esse responsável por tantas mudanças hormonais, funcione a nosso favor? Como é que a gente faz para liberar cada vez mais hormônios do prazer, hormônios do amor e menos hormônios do estresse, menos medo, reações emocionais, né, adoecidas, né? Vamos lembrar que a pandemia, inclusive, é esse momento que nos pede maior autocuidado, né? Assim, é um momento onde esse mundo, justamente, que precisa mudar, ele está sendo chamado a ser um lugar melhor para todos nós, não é? É um momento, portanto, que nos inspira, né? Suportar, inclusive, várias dores, se não em nós, nos outros, mas não com indiferença, com compaixão, né? Com empatia. Portanto, eu posso dizer que é um momento que talvez inspire maior caridade. E a caridade compreendida bem.
A caridade como ir aonde é necessário ir. A metáfora até da pandemia, a gente só vai onde é necessário agora, não é assim? Então é mais ou menos isso. O que não quer dizer que nós vamos entrar num estado egóico, né? Egoístico nesse sentido. É aqui que entra a compaixão, né? A compaixão, inclusive, é uma palavra das mais usadas entre os líderes espirituais, religiosos, né? Desde sempre a compaixão vem sendo exortada aí, né? E eu queria lembrar um estudo que, inclusive, os mestres de yoga gostam muito de compartilhar, né? 10 minutos diários de prática de compaixão já são suficientes para fazer a gente se perpetuar em estado de contentamento por pelo menos 24 horas. Olha que relação maravilhosa. 10 minutos de prática de compaixão, né, podem levar a um estado de contentamento por 24 horas. Isso é fantástico, né? Olha o retorno da vida, né? Que a vida é generosa nesse sentido. A gente investe um pouquinho, ela nos devolve sempre muito, muito, muito mais, né? Então, nesse sentido, quando eu falo que o mundo pede mudança, vou lembrar da Dalai Lama, né? Que diz que, inclusive, nesse momento, ou em todos os momentos da vida, a coisa mais singular que nós podemos fazer é educar os nossos filhos para compaixão. Olha que bonito isso, né? Isso sim pode fazer girar, né, o desenvolvimento do nosso filho e da sociedade, né? É isso que nós precisamos. Nesse sentido que eu falo que o mundo ele está sendo chamado a ser um lugar melhor, né? Sair desse mundo com tantos estados de miséria, de pobreza, né, presentes, tantas desigualdades, tantas polaridades exacerbadas, vamos chamar assim. E eu nem tô falando aqui só do estado material, né, gente? Porque nós podemos falar aqui também de uma certa pobreza espiritual, né? Existe a desigualdade social, econômica, mas existe a desigualdade emocional, afetiva, né? Isso tem sido motivo de muitas guerras, de ódios, etc, etc. E é isso que nós precisamos modificar. É isso, né, que está sendo convidado o mundo a mudar, né? Então, nós precisamos reduzir a nossa insensibilidade para com quem está à margem, vamos dizer assim. Marginalizados, não é só no campo econômico, é no campo afetivo também, não é? Então, esse é o convite aqui, né? Inclusive, eu ouvindo um outro ilustre palestrante aí, espírita, ele falava da função da riqueza, né? A função da riqueza, ela vem aí realmente para trazer a partilha. Mas nós somos ricos às vezes, não do ponto de vista material, mas de outros recursos. E aí, nós compartilhamos, né? Se eu sou uma criatura que digo ser amorosa, digo ser sábia, ter uma sabedoria, mas entro no tom da crítica, onde é que está a minha riqueza? Talvez eu esteja tão mais pobre do que o outro que eu critico. Nesse sentido, não há partilha e não tem função eu me afirmar rica, não é verdade? Né? Então, eu diria que muitos espíritas, aí seguindo a linha desse raciocínio, eles às vezes apaziguam, aliás, não, eu vou até corrigir, não são muitos espíritas, tá? E eu me coloco aqui como espírita, mas eu diria muitos espíritos, pronto, muitas almas, muitos corações têm se colocado, apaziguado a própria diferença quando olham para essas desigualdades todas, né? Num estado de certa indiferença, justificando a sua impotência diante de tanta desigualdade no campo da lei de causa e efeito, dizendo assim, mas fulano se lascou lá porque agiu mal, ou então tá passando pelo que merece passar. Peraí, cadê a nossa compaixão? Misericórdia quero, né? É o que diz a lei é de amor, né? Então vamos lembrar, tá? O estado de compaixão, ou, se você quiser, o estado atual da pandemia nos pede a ir onde é necessário. Nunca se viu tantas ações, tanto egoísticas,
Mas também nunca se viu tantas ações altruísticas com essa pandemia. E eu aqui quero manter o foco no positivo. Quantas pessoas saindo da sua zona de conforto para ir lá atender na linha de frente, minimizar a dor, o sofrimento dos outros. Pessoas doando do que, não do que tem, mas do que detém realmente na alma, dando as suas contribuições, tantos projetos sociais lindos, né? Vindo, inclusive, tampar os buracos da nossa estrutura social, política, econômica, que está falida e está no momento de claro declínio para que um novo paradigma emerja, né? Assim, não é? Então, nós estamos sendo convidados, sim, a interagir mais em prol do outro. Nesse sentido, eu cito uma frase daquele autor do livro da molécula lá da moralidade, a empatia ou compaixão. Paulo Zach diz assim, olha, você deve interagir mais e mais com as pessoas de forma positiva. Tenha atos conscientes de gentileza e generosidade com elas. Ora, eu vou lembrar aqui da Madre Teresa de Calcutá. Muitas vezes a gente se justifica para não amarmos, né? Para não irmos ao encontro de alguém pelo fato dela não estar merecendo o nosso amor. Ou seja, nós julgamos. E aí eu vou lembrar a Madre Teresa de Calcutá, que não aliás, aqueles que menos merecem são os que mais necessitam do amor, do nosso amor, compreensão, né? Desse sentimento de compreender o estado emocional do outro, às vezes o estado espiritual do outro, não é? Indo até lá para o necessário. Então, caridade material, sim, mas caridade moral nesse momento acima de tudo, né? Vamos lembrar que nós temos a recomendação mor de amar até os nossos inimigos, não é verdade? Lembrar, então, né, que essa empatia, essa capacidade de estabelecer essa compreensão, entendimento do outro na diferença mesmo, tá? Vai ativar um outro poder, o poder do amor, né? O poder da reciprocidade, né? Reciprocidade. A reciprocidade, inclusive, é um dos estímulos mentais que vai ativar outras habilidades excelentes, que são, por exemplo, né, a persuasão, a influência, né? Então vamos lembrar, pessoas generosas, caridosas, enfim, generosas, altruístas, elas são mais empáticas e com isso elas acabam sendo mais persuasivas, mais influentes, não é? Então o convite talvez desse momento do mundo é a gente estender a nossa onda eletromagnética, né? Mental, sentimental, vamos lembrar, um pensamento é muito importante e pode quebrar fronteiras, mas um pulso sentido ainda mais, né? E é aí que eu gostaria de entrar na nossa prática, aproveitando esses 15 minutinhos que nós temos. Mas não sem antes, se vocês tiverem alguma pergunta, né? A gente conseguir adentrar nesse campo da empatia, né? Sentida, para quem sabe aumentar a nossa frequência vibracional. Bora lá, gente? Como é que tá aí para vocês? Bom, a gente tem o desafio de correr contra o tempo aqui, né? Não vejo necessariamente perguntas, então vamos lá. O que eu gostaria de propor para nós aqui agora? Que a gente fizesse uma simples prática, né? Uma prática que eu vou chamar de prática da compaixão, né? É uma espécie de visualização, de meditação que a gente pode fazer em rápidos minutos aqui. E se você se permitir, talvez algo possa mudar no seu próprio estado neuroquímico, como eu disse. E eletrofísico, por que não? Porque pensamento e sentimento sempre juntos, alterando, quem sabe, o nosso comportamento, inclusive doravante, né? Daqui pra frente. Bora lá, então? Bom, então você vai procurar, se quiser me acompanhar, se não, sinta-se liberado. Ao final a gente fala algo mais também, se quiser nos acompanhar, fique aí na sustentação, mas eu convido a quem puder que venha comigo. Nesse sentido, procurando apenas uma posição mais tranquila, né? Uma posição confortável, aonde o corpo não seja motivo para o impedimento, né? Dessa prática.
que você possa ficar aí um pouquinho, talvez de olhos fechados, indo para dentro mesmo, né? Prestando atenção na sua respiração. E nesse momento eu proponho que você respire pelo nariz, não é? Simplesmente respirando, tá? Deixa eu colocar aqui até uma musiquinha, quem sabe, de fundo. Vocês escutaram um miadinho? A Luna tá aqui trabalhando energeticamente do lado, né? Bom, vamos lá. Então vamos um pouquinho para dentro agora. Olhos fechados, respirando um pouquinho. Simplesmente prestando atenção na respiração. Esse cuidado maior que você tem consigo mesmo. E nesse momento, você não precisa nem alterar o seu estado de respiração, apenas continue respirando. Uma posição confortável, quem sabe a coluna ereta, as mãozinhas apoiadas sobre as coxas. Simplesmente respirando e quem sabe agora você possa fazer uma inspiração profunda. E tão importante quanto inspirar ar novo é expirar o ar velho até o final. Então, uma inspiração profunda e uma expiração longa agora. E você pode agora trazer à mente uma pessoa que você ama muito. Pode ser uma pessoa, pode ser um parente, pode até mesmo ser um animalzinho de estimação. Simplesmente sente a presença desse ser, desse coração ao seu ligado. E enquanto vai respirando, sinta ao mesmo tempo, quando traz à mente essa pessoa, o que surge em você? Talvez surja um calor, talvez uma ternura, uma afeição. Fique com esses sentimentos, respirando. Se não surgirem os sentimentos, você pode ficar com o pensamento dessa pessoa apenas. Assim, num estado confortável. E nós vamos dizer a essa pessoa agora algumas frases. E eu peço que você sinta profundamente as frases em relação a essa pessoa que você tanto ama. Nós vamos dizer a ela que você possa ficar livre do sofrimento, que você possa ser saudável, que você possa ser feliz, que você possa encontrar paz e contentamento. E então você inspira profundamente e expira longamente. E ao expirar novamente, você imagina uma luz quente saindo do seu coração e se dirigindo a essa pessoa, envolvendo-a, levando mesmo paz e contentamento até ela. Alegre-se por isso. Alegre-se com a felicidade do seu ente querido.
respirando e percebendo tudo aquilo que sai de você em direção a ela. E nós vamos lembrar que essa pessoa já passou, estava passando em algum momento por uma época difícil. Lembre-se disso. Perceba, pense nessa pessoa. Quando ela estava passando por um momento difícil, perceba o que você sente. Note os seus sentimentos. Um certo incômodo. Note silenciosamente como que isso se manifesta em você ao lembrar-se do momento difícil dessa pessoa. E diga agora as seguintes frases para essa pessoa. Que você possa ficar livre do sofrimento. Que você possa ser saudável. Que você possa ser feliz, que você possa encontrar paz e contentamento. Inspire profundamente e expire longamente. Imagine mais uma vez essa luz calorosa saindo do seu coração, envolvendo essa pessoa. Imagine sinceramente que ela vai ficar livre do sofrimento. Agora pense numa época em que você própria passou por uma época difícil, por momentos difíceis, quando criança ou quando jovem, ou talvez agora recentemente. Coloque você em dificuldade na sua tela mental e leve a mão no seu coração e note os seus sentimentos de amorosidade, de ternura e de afeto com relação a você mesmo agora. E diga as seguintes frases para você. Ofereça mentalmente a si mesmo essas frases. Que eu possa ficar livre do sofrimento, que eu possa ser saudável, que eu possa ser feliz, que eu possa encontrar paz e contentamento. Inspire profundamente e expire longamente. E reflita sobre o fato de você, assim como todas as outras pessoas, quererem ser felizes e livres do sofrimento. Inspirando e respirando saudavelmente, envolva-se nessa luz própria, quentinha, que agora vem acrescida das percepções de algo maior. E agora pense numa pessoa neutra para você, alguém do seu dia a dia, do trabalho, alguém que te vem à mente agora. Deixe essa pessoa aparecer na sua tela mental e diga a ela da mesma forma que você fique livre do sofrimento, que você possa ficar livre do sofrimento, que você possa ser saudável, que você possa ser feliz,
que você possa encontrar paz e contentamento. Então você inspira e expira saudavelmente, profundamente. Percebendo todo esse calorzinho que existe em você e que pode ser compartilhado. Quem sabe você possa oferecer para alguém mais. Quem sabe para todos os seres que estão nesse momento em sofrimento, e talvez você possa entrar no campo de todos os que despedem os seus entes queridos para a morte, ou para aqueles que se despedem sozinhos para a morte, ou para aqueles que vivem sozinhos, se sentem sozinhos, embora acompanhados. Quem sabe você possa oferecer a todos os seres agora as seguintes frases. E quando você estiver pronto, sentindo todo o calor da expansão do seu coração, você diz: que todos os seres possam ficar livres do sofrimento, que todos os seres possam ser saudáveis, que todos os seres possam ser felizes, que todos os seres possam encontrar paz e contentamento. Então você inspira e expira longamente, envolvendo-se e envolvendo a todos no seu amor, percebendo as mudanças talvez nos seus níveis hormonais. E quando estiver pronto, gentilmente você pode abrir seus olhos. Quem sabe acenar para mim, como eu aceno para você, agradecendo a sua presença maravilhosa, dizendo: eu vejo você, que bom que você está aqui, que você possa ficar livre de todo sofrimento, que você possa ser saudável, ser feliz e encontrar paz e contentamento. Perceba a nossa capacidade de desejar para todos aqueles que estão sofrendo, né? Inclusive para aqueles que não conhecemos, que às vezes vemos na televisão, que nem sabemos da existência. Nós podemos sentir algo quentinho por todos, começando por nós mesmos. E aqui eu fico e deixo vocês nesse sentimento de paz, de amor, de contentamento. Gratidão.